a psicologia da confiança. Se você agora está começando no jiu-jitsu ou você pensa em entrar, provavelmente uma das coisas que mais te conduziu à arte não é simplesmente você ter influência de alguém que faz, você viu alguém que de repente no Instagram está fazendo e você teve curiosidade. A maioria dos relatos que eu tenho, e é natural que isso aconteça mesmo, é que quem busca o jiu-jitsu, principalmente homens, querem desenvolver confiança. Qual confiança? Confiança de se impor, de conduzir as relações, de colocar limites, de saber lidar com o imprevisível. Haja visto que muitas vezes na imposição limite alguém vai ter uma reação e você não sabe qual vai ser. De saber, de ter a segurança que mesmo que numa mínima probabilidade, numa baixa probabilidade, se você precisar colocar limites, barrar, cessar uma agressão, você vai conseguir. Essa confiança que você quer ter. Você também quer ter a postura de alguém admirável, a postura talvez de um faixa preta, a postura que chega num lugar, aquela que tem uma certa aura, né? O pessoal fala agora aura, tá na moda, e é vista, é respeitada, é notada. Você não quer que você precise reagir a um conflito, mas pura e simplesmente a tua postura já faça com que um conflito seja evitado. É isso que você busca. É isso que você busca. E se você é esse cara que tá começando o jiu-jitsu agora, já faz algum tempo talvez, ou quer começar e quer desenvolver essas competências, busca desenvolver essas competências, com certeza o tatame é um lugar para isso. O tatame é um lugar para isso. E eu vou dizer o como você vai fazer e o porquê é. Mas primeiro, por que de fato eu pensei em falar sobre isso aqui? Eu falo muito sobre mentalidade, sobre desenvolvimento, sobre quebrar o medo, né? Sobre masculinidade, jiu-jitsu também. Então, se você não me conhece, está chegando agora, começa a dar uma sapiada no meu canal. Eu falo muito sobre as 3 inteligências dentro do jiu-jitsu e a inteligência emocional, algo muito forte, inclusive para desenvolver você fora do tatame. Perfeito? Então, beleza. Mas qual que foi o lance? Esses dias eu estava conversando com um cara que aparentemente quer começar no jiu-jitsu e ele protelou muito isso. Já é casado, tem um filho pequeno, e ele onde mora tem um valentão lá, um grandão, que esses tempos de graça aparece, não sei o que, ficou muito louco, subiu lá no andar dele, no apartamento lá, e começou a esmurrar a porta, e esse cara não sabia muito bem o que fazer. Palavras dele: eu não me sinto confiante, eu não me senti bem para barrar a agressão desse cara, para abrir a porta e lidar com ele olho a olho, saca? Eu não me senti confortável e confiante para isso. Isso me gerou um medo, me gerou uma raiva, um medo, porque eu tinha raiva, porque eu não queria que aquilo acontecesse, eu queria barrar esse cara, achei esse cara folgado pra caramba, mas eu também tinha medo de enfrentar. Por isso, então. Aí que tá. Quando a gente fala de confiança, mano, na ciência comportamental, a gente vai falar muito de autoeficácia percebida, tá? Quem foi um dos caras que mais trouxe isso aí foi o Bandura, né? E qual que é o lance? Essa autoeficácia percebida, ela aumenta à medida que você repete, que você supera alguns desafios. Bacana? Então quando você chegar lá no jiu-jitsu, você é faixa branca. Perfeito? O que você vai ter que lidar? A primeira coisa, você vai ter que lidar com um ambiente desconhecido, onde algumas pessoas vão lutar com você, então elas vão impor contra você uma força, elas vão impor, né? E você vai precisar criar resistência a isso. Isso já é um primeiro passo, principalmente se você é alguém que tem dificuldade de impor limites nas relações, você vai precisar colocar um limite, uma imposição física ali contra o que o cara tá fazendo, porque senão não existe jiu-jitsu. A própria necessidade de você se impor fisicamente a outra pessoa já faz com que você quebre essa estagnação cognitiva, ou flexibilize essa estagnação cognitiva, essa rigidez cognitiva que você tem. De às vezes falar um não, de às vezes não se impor, de ser muito passivo, de agradecer tudo, sabe, se medir. Cara, é importante. Só que, óbvio, quem vai direcionar muito isso é o seu professor. Se o seu professor for alguém extremamente passivo, e não é pacífico, tem duas coisas diferentes. Passivo, você vai ficar com a cara dele. O que eu quero dizer? Se o cara simplesmente, sabe, não tem tônus vital, que é o que normalmente você quer desenvolver, pum, sabe, o cara que você começa a falar com ele, ou você vai lutar, você sente que o cara tem tração. Se o seu professor não tem isso, você vai espelhar muito a característica do líder, porque o ambiente vai espelhar muito a característica do líder, da liderança. Tá? E você vai aprender muito por isso. Porém, por isso que eu falo que quando vocês forem analisar onde vocês vão entrar, conversa com o professor. Entenda quem é o cara que tá
organizando, quem é o cara que conduz tudo. E veja se aquele modelo, não só de treino que ele está oferecendo, mas a dinâmica social que existe no tatame é algo que te agrada. Então é importante você pensar muito nisso. Mas vamos lá, quando a gente está pensando então em construir confiança, quais são os desafios que você vai ter? Bom, primeiro, ali, cara, você vai precisar interagir. Interação social. Isso é um pilar muito importante para desenvolver confiança, porque a interação social, ela faz com que você se aproxime da realidade, porque a realidade exige isso, né? Faz com que você, muitas vezes, para algum outro perfil, gere um ambiente onde você tenha que lidar com desconforto e interagir com novas pessoas. Isso também aumenta a auto-eficácia percebida, porque vai contra um desconforto teu, você vai precisar socializar, você vai precisar criar um ambiente ali. E outra, normalmente, no jiu-jitsu, as pessoas que estão ali estão querendo desenvolver confiança, mas já tem uma certa velha guarda que está lá, já tem outras pessoas que lutam, já tem outras pessoas dentro do tatame que normalmente setam a tônica do jiu-jitsu. Esse é o ponto. Né? Que estão ali, que setam a tônica do jiu-jitsu. Então, o líder, os faixas pretas que estão lá, a galera mais antiga, que já tem um nível de confiança e vai te ajudar nesse processo. Vai te ajudar. Ok? Então, por espelhamento no tatame, você vai aprender muito a se comportar como aquela pessoa, como o modelo de pessoa que você deseja. Porque o ambiente vai mudar muito, 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 muito a tua forma de se comportar, por isso que você tem que fazer uma bela seleção de academia. Então, a interação social que você vai ter, a comunicação, tá? Que já é uma coisa que vai ser exigida no tatame, muito, porque você vai ter que interagir com a galera lá. Essa novidade, essa exposição à novidade ali que você vai ter, que você vai precisar lidar com um certo ambiente imprevisível, vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa auto-eficácia percebida. Lidar com as coisas. Perfeito? Outro ponto, como eu falei, né? A luta, ela exige que você crie limites. Se você é alguém que tem dificuldade de falar não, se você é alguém que tem dificuldade de desagradar, desculpa, se você é alguém que tem dificuldade de se impor. Se você é alguém que toda hora fica, ai, nossa, perdão, ai, nossa, mas eu vou falar com o cara lá, por favor, viu, por gentileza, sabe? O cara não fala pra fora, o cara fica toda hora retido, sabe? Dá até vontade de você dar um tapão nas costas. Ô filho, fala, né? Dá vontade de você falar isso pro cara, tem que despertar. Beleza. Se você é esse cara, em algum momento no tatame, você vai precisar se impor. E quem tá conduzindo o treino vai fazer, se ele é um cara que percebeu isso, ele vai extrair de você isso. Ele vai fazer com que você role, com que você lute, com que você entregue o máximo, porque você precisa deixar isso lá. Muitas vezes no próprio tatame você vai encontrar, e no momento que isso acontecer, na maioria das vezes vai acontecer, alguém ou alguma circunstância que te dê medo, frio na barriga, que faça com que você não performe tanto quanto você pode no jiu-jitsu. Às vezes, não só no tatame, mas você imaginar um campeonato, puta, como é que já dá um gelo? Porque você às vezes tem medo da humilhação pública, de apanhar, ou você tem medo, não sei, da ridicularização ali da galera, de você não ser reconhecido, sabe? Pode ser da lesão, que seja, mas você entra num ciclo evitativo, às vezes, de não rolar com as pessoas. Você entra nesse ciclo evitativo e não pode. Por isso que o professor ele tem que ter muita atenção no comportamento dos alunos. Não pode. Você tem que desenvolver esses aspectos no tatame, porque uma vez que você modula teu comportamento ali, aquilo é como se fosse uma pedra angular mesmo, porque você começa a desenvolver outras coisas na sua vida. Bacana, outros desafios. Você está indo para um lugar onde, vamos pensar lá na antiguidade, né? A luta, que era muito também, não era só corporal, física, porrada, não, mas tinha, espada, tinha outros objetos, ela era uma arte de combate, de guerra mesmo, perfeito? Conforme o tempo passa e a gente vai ficando mais belicoso, significa que, ou seja, você vai, trocou os negócios, agora, meu irmão, não é espada, mano, agora é fuzil, entendeu, meu? Agora é um fuzil, mano, bacana, agora é uma bazuca que o cara vai meter lá no você, né? Porra, meu irmão, e aí, você vai fazer o quê? Né? Então não dá. Então você precisa, óbvio, ter manejo dessas coisas. É importante ter um conhecimento de arte marcial, mas a arte marcial em si, ela passa aí, então, aí de fato, a arte de combate passa a ser arte marcial. E o que fica muito é a filosofia também do combate.
Perfeito? Então vamos entender que, de algum jeito, quando a gente entra para lutar com alguém, não só no tatame, mas em competição, pô, o cara no UFC, existe ali, pro nosso cérebro, em muitas circunstâncias, um certo ambiente que simula essa iminência, né? Essa iminência do risco de morte mesmo. Ok? De você estar ali confrontando contra outra pessoa que quer tirar a tua vida. A luta em si é isso. Óbvio que o ambiente todo, numa academia, com segurança, reduz muito isso. Reduz muito isso. Mas ainda para quem é novo, talvez dê um frio na barriga. Outras pessoas ficam mais, né? Pô, mano, querendo um negócio, aquilo dá um up, pô. Só que o lance é o seguinte, quando você se expõe a isso durante um tempo, algumas figuras no tatame, pode ser dentro da tua academia, pode ser fora, pode ser um cara que você viu no Instagram e te deu um certo receio, pode ser um cara que você decidiu competir, pô, meu Deus, você vai esbarrar em algum medo. E esse medo, normalmente, ele está ali simplesmente evidenciando aquela situação, está ali evidenciando um medo que não nasce no tatame, que vem anterior. Esse momento, ele é sagrado, véio, porque esse momento é um ponto-chave para você aumentar a sua autoconfiança, porque tem um delta, uma variação muito grande aí, entre o teu estado agora e o que você pode ser, como homem. Entende? Pegue grandes competidores de jiu-jitsu. Pegue caras, que desenvolveram esses aspectos. Você vai ver que o cara, às vezes é um cara tranquilo, sossegado, mas é um cara confiante na lida com essas coisas que você quer desenvolver. Como homem, ter esse respeito, ter essa aura, ter essa postura. A postura de lutador, né? Esse é o negócio. Entende? Porque esse cara, ele enfrenta o máximo, tirando, óbvio, né? Pô, o cara trocar tiro é diferente, mas o máximo que o outro ser humano pode trazer a ele de risco. Portanto, uma simples discussão, uma simples, sei lá, uma simples troca de ideia ali onde há uma discordância, aquilo não é tão ameaçador para ele. E óbvio, cabe ao professor saber conduzir isso. Porque toda essa psicologia, toda essa construção de consciência do medo que você sente, como você vai chegar lá, né, como você vai superar, como você vai modular esse medo, diminuir essa sinalização da amígdala, diminuir toda essa sinalização simpática e fazer com que você se sinta mais seguro em circunstâncias estressantes, sacou? Do jeito correto, vai fazer com que você se sinta muito mais confiante. Então, o tatame em si, ele já vai exigir uma imposição tua. O tatame em si, ele já vai exigir competências de interação social, comunicação. Você vai precisar desenvolver isso. Você vai precisar desenvolver uma certa coerência em relação à tua postura de vida. Um bom lugar para você treinar vai desenvolver isso. E essa coerência, essa sensação de coerência, né, faz com que você se sinta mais tranquilo também, mais seguro. Fora os outros benefícios do exercício físico mesmo, que aí são diversos outros. Pô. Aumento de BNDF, pô, meu irmão, cara, melhora de condição cardiorrespiratória e várias outras coisas. Mas o lance principal é a confiança. Legal? Bacana. Isso é importantíssimo. Isso é fundamental. Porque no final, depois de um tempo, se você sabe fazer, se você sabe usar o jiu-jitsu e o tatame como seu laboratório, a tua confiança, a tua autoeficácia percebida aumentará. Ainda que você chegue e tenha um certo frio na barriga em certas circunstâncias, mas você vai modulando aos poucos para tirar esse frio na barriga, usando o tatame como teu laboratório, cara, melhora demais a tua vida. Demais. Eu já vi isso muitas vezes acontecer, inclusive eu sou um produto disso. Bacana? Então vamos lá. De jeito simples. Você tem uma situação no tatame, cara, que se você pensar, e aí você tem que pensar, te deixa com muito medo. Pô, interagir com as pessoas. Tem um grupo ali que eu fico meio com vergonha de interagir. Saca? Eu competir pra mim é o terror. Eu fico pensando, pô, eu já luto, mas um negócio pra mim é um terror. Então, duas coisas que você tem que pensar. Primeiro, né, qual que é o pior cenário que vai acontecer se você tomar a decisão de competir, se você tomar a decisão de falar com a galera? Qual que é o pior cenário? O que pode acontecer? Escreva isso aí, pensa nisso. Bacana, o que pode acontecer? O que você tem de ferramental interno pra lidar com essa circunstância? O que você tem? Você sabe... Pô, se eu for envergonhado, eu sei reagir, eu sei o que fazer, tal, tá bacana. Por quê? No momento que você emula, você, né, teoriza o que pode acontecer de pior, você também vê nesse momento quais são as suas competências ou valências para lidar com o que pode ser pior.
E nisso você se tranquiliza com o pior cenário. Vai se tranquilizando até que você tenha uma maior facilidade de tomar ação. Mas vamos dizer que seja um negócio você tem uma fobia de campeonato, você tem uma fobia de alguma coisa. Fobia social. Então, qual que é dessa escala, né? Do ponto zero, você não fazer nada, até você, de repente, ir lutar um campeonato, ou do ponto zero de você não fazer nada, ou até você chegar e trocar aquela ideia com aquela galera na academia sem turmar, o que pode haver de ações intermediárias para você começar a modular? É uma visualização? Você ficar pensando como que será você interagindo com as pessoas? Pode ser. Ai, mas mesmo na visualização eu já tenho um certo mal-estar. Exatamente, porque vai ser exatamente assim. É uma foto, um vídeo de você ver a galera lutando no campeonato que já te dá uma... Exatamente. Como é que você pode melhorar? Quais são as etapas intermediárias para você começar a desenvolver isso? Porque o padrão ouro para regular esse medo, e o medo provavelmente é a coisa que a vergonha, o medo, né, tudo, que mais atrapalha no desenvolvimento da tua confiança, dessa clareza, dessa convicção que você tem de conseguir conquistar as coisas, conseguir fazer as coisas, conseguir lidar com as coisas, porque diante do medo muitas vezes você entra num ciclo de evitação, então você não cria evidências no mundo de que você pode fazer alguma coisa, perfeito? O medo é teu rival nesse sentido. Como que você pode modular o medo? Como você pode fazer com que aquele estresse, inclusive do momento, seja favorável a você? Né? Como que você pode? Então o primeiro ponto é entender essas circunstâncias. Qual é a circunstância mais amedrontadora? Qual que é o primeiro passo que eu posso dar se aquilo foi extremamente foda pra mim? Né, para eu chegar lá e diminuir passo a passo essa aflição que eu tenho. Então, sim, coloca lá, anota possíveis passos intermediários. Eu tenho medo de ir numa competição, e se você for numa academia ali perto do seu bairro? E se você chamar na hora do treino, os caras mais duros pra rolar um atrás do outro, sabendo que você vai morrer no rola, sabendo que o cara é gás, você vai pedir pro cara falar, ó, viu, sai na mão comigo, me bate, sai na porrada comigo. Você vai começar a modular isso. Você vai começar a se sentir mais confiante. O fato é que o tatame hoje, os professores hoje não estão muito preocupados com esse tipo de coisa. Os caras estão querendo o quê? Colocar o scriptzinho, que eu sempre falo, de posiçãozinha, que inclusive deixa você meio burro na hora de lutar, e faz com que você simplesmente te entrega o desenvolvimento de suas competências à deriva, né? Então você fica ali, entra no tatame e você vai, nessa ideia, desenvolver sozinho a partir do momento que você simplesmente entra no tatame. Mas não, você precisa de um direcionamento nesse sentido. Então começa a mapear as dificuldades que você encontra no tatame, porque elas são só um ponto ali. Elas são só a evidência de algo que acontecia muito provavelmente antes da tua vida, coisas que de repente você teve na infância, com seus pais, com amigos, com irmãos, qualquer que seja, o ambiente, adolescência, eventos traumáticos. Pô, é um cara que tem muito medo de competir, é um cara que, será que ele tem uma dificuldade de validar sua suficiência no mundo? O cara de repente não quer a vergonha, não quer a desaprovação dos outros? Será que ele teve afeto na infância? O lance maior é você entender a partir disso. Quais são os problemas que são evidenciados pelo jiu-jitsu, onde eles nascem e como é que você pode chegar a resolvê-los. Porque a confiança está muito nessa ideia de enfrentar repetidamente desafios. Porque pensa o seguinte, você tem alguns engramas, né? Você tem algumas trilhas neurais aqui, desse lado, funcionando. Então, 1, 2, 3, neurônios conectados aqui funcionando, são memórias, que fazem você pensar quem é você. Ah, eu sou esse cara. O Gabriel é esse cara aqui, é mais ou menos isso. Então empilhamento de experiências na minha vida, isso forma engramas, memórias mesmo, né? É circuitaria neural, que faz com que eu pense e veja que eu sou aquela pessoa, que é basicamente a interpretação que eu tenho dos eventos anteriores. Bacana? É isso. Eu sou a interpretação que eu tenho dos eventos anteriores na minha vida, daquilo que me impactou e daquilo que às vezes eu nem tenho tanta consciência, ou seja, para mim nem tá tão claro. Bacana? Mas eu tenho essas memórias, esse padrão de funcionamento. Conforme eu vou me expondo a novos desafios, esse padrão que antes era forte, ele vai perdendo força, porque eu vou fazendo outros engramas. Imagina como houvesse uma disputa, uma supressão desses engramas. E eu preciso me expor com uma certa frequência a novos desafios. E o tatame, ele vai exigir para o seu crescimento esses desafios. E aí que tá. Como que da prática eu começo a melhorar? Pô, se eu tenho medo de lutar, se eu tenho medo de interagir, que nem eu falo, eu entendo o que eu tenho medo e qual que é o ápice daquele medo, né? Então, tipo, a situação mais horrenda que possa ouvir. Pô, é eu tomar um pau no campeonato, porra, mano, é o cara, eu chegar lá, os caras me ridicularizar no meio da roda. Como é que eu entendo, como é que eu lidaria com isso? E se pra mim o maior medo é estar no campeonato, pra mim o maior medo é interagir, quais são as ações intermediárias que eu posso tomar antes de mesmo chegar a lutar um campeonato, antes mesmo de interagir com aquela galera,
para eu começar a dessensibilizar aos poucos esse medo e conseguir tomar aí ação para ir para um desafio maior. Que seja, a gente começa a pensar isso dentro do tatame, meu irmão. Dentro, porque ali você vai ter uma relação muito primal contigo. Ou seja, toda esse seu instinto, esse lado instintivo do ser humano, ele vai estar lá. Ele vai estar no tatame. Sacou? Ele vai estar na briga muitas vezes. E é importante você lidar com isso. Saca? Muitas vezes tem cara que não performa tão bem com alguns. Talvez você seja essa pessoa. Cara, eu sinto dificuldade de performar com alguns caras. Ou até fujo deles nos rolas. Por quê? Porque eu tenho medo, cara. Eu não sei, travo com esse cara, eu tenho medo, me dá um branco, não sei, cara. Eu não quero perder pra esse cara. Esse cara, a presença dele já me deixa muito amedrontado. Quando ele chega no treino, o negócio muda, o meu clima já muda. Puta, mano, eu não quero. Então, aí uma excelente oportunidade pra você se desenvolver, meu irmão. Excelente. Um campeonato é excelente oportunidade pra você se desenvolver. E eu não tô dizendo, porque muita gente vai meter o pau, mas campeonato, irmão, larga de ser idiota, se você tá pensando assim. Campeonato, ele não necessariamente precisa morrer nele mesmo. Qual que é o conceito de utilidade? O conceito de utilidade tem realização fora de si. Vamos pensar que, para mim, é útil o mouse aqui que eu tenho se, né, houver computador. Então, a utilidade do mouse é menor que a do computador. E ela só existe se houver um computador. Ou seja, a utilidade se realiza num fator externo. Só existe por exemplo, sei lá, um colírio, né? Se houver olho. Se não houver, a utilidade do colírio foi pro saco. Então, qual que é a utilidade do campeonato? Não necessariamente simplesmente você vencer o campeonato, não. Mas você se desenvolver como pessoa. Porque no final, o que é mais importante é você ter uma vida boa. É você ser um homem respeitado. Você ser um homem querido. Você ser um homem que tem uma postura que já coloca nos outros um certo limite. Não tô falando medo, mas limite, respeito. Importante. Você saber conduzir clareza e segurança, calma, para resolver conflitos. Isso tudo a confiança te dá. O tatame, ele vai expor as dificuldades e você vai ter ferramentas ali, se bem conduzido, né, para lidar, desenvolver essas suas competências, desenvolver essas suas dificuldades e aumentar esse senso de autoeficácia percebido. Bacana? A psicologia da confiança vem muito disso. Não é papagaiada, porque tem muita gente que começa a falar jiu-jitsu vai te dar muito controle. Irmão, não vai te dar. Nada vai te dar por si só algo, se você não souber entender como. Nada simplesmente você começar vai te dar por si só algo. Você não vai entrar no tatame, tem faixa preta que tá no tatame que é bunda mole, porra. Sacou? Não é bunda mole, não sabe resolver as coisas, não sabe trocar ideia, é bunda mole, fala pelas costas dos outros, não sabe ter papo de homem, não sabe. Isso aí é muito. Agora você pega outros caras que não. O cara, ele tem um perfil, sem dúvida nenhuma, talvez tenha já alguns traços de personalidade que facilitem, mas ele consegue, cara, instruir os alunos a desenvolver esse tipo de coisa. Isso é o brilhantismo do negócio, cara. E você quer desenvolver confiança, você precisa se expor a esses desafios. Algumas coisas já vão te exigir, o jiu-jitsu vai te exigir, como eu falei, a imposição física, a necessidade de você ter um mínimo de interação social, de comunicação, mas outras coisas vai partir muito de você, porque você pode, num momento no treino, evitar que você role com aquele cara que você tem medo. Você pode, em algum momento, tem um campeonato lá, tá tudo certo, eu posso ir, mas não sei o que. Você ficar nesse ciclo de evitação. Eu sei o que é isso, irmão. Eu sei o que é isso. Eu lutava muito no campeonato e várias vezes eu tinha medo de entrar no campeonato para perder e ficar naquele centro de reprovação. Por quê? Porque eu já tinha uma certa expectativa em cima de mim. Uma galera. Sacou? Eu sei o que é isso. Então você vai modulando essas coisas para se sentir mais confiante, para se sentir, para ser de fato na tua cabeça aquela percepção de quem é você, ser outra. E não sofrer como esse cara que eu troquei, que eu falei para vocês aí no início sofreu. Conseguir, que eventualmente se alguém vier desse jeito, fazer alguma coisa pra vocês, bater na porta, espancar a porta, você abrir e falar, o que foi, amigo? Com calma. Vou dar um exemplo pra vocês, esse final de semana agora, tava eu no domingo dormindo com a minha esposa, 23 horas, começou a barulheira do caramba, o vizinho embaixo. A gente mora, né, numa casa e tem uma casa embaixo. Assim. Eu fui lá, bati uma primeira vez, falei, com licença, vocês podem, por gentileza, abaixar o som? Porque eu tô tentando dormir e acordo cedo e eu não consigo. Beleza, primeira vez tá bom. Subi, deu 30 minutos. De novo. Fui lá, bati, atendeu a mulher do cara. Eu falei, viu? Vocês podem abaixar o som? Porque eu tô tentando dormir, eu já falei uma primeira vez. Nesse tom, com educação. Aí chegou o cara que tava bêbado. Aí chegou o esposo dela que tava bêbado. O irmão dela que tava bêbado. Aí chegou mais um cara que tava bêbado. E aí eu comecei a conduzir a conversa de um jeito muito firme. Sem ficar firme, tranquilo,
E não levou, não discorreu em agressão. Bacana? Não discorreu agressão. Mas, em outros momentos da minha vida, ou eu ia sair na mão com esse cara, porque eu era extremamente reativo, eu não sabia me controlar nesse sentido, né? Ou, bom, provavelmente era isso que ia acontecer. Então, eu ia pro pior cenário. Eu não sabia controlar nada em mim. O jiu-jitsu me deu muito essas ferramentas, óbvio, e conforme eu vou estudando comportamento, eu consigo entender como eu faço do jiu-jitsu esse laboratório para desenvolver minhas competências. E aqui eu estou falando isso para você. Você quer ser um cara que chega no ambiente e ser respeitado? Você quer ter a calma, aquela sensação de alívio de que independente do que aconteça, você vai conseguir achar um jeito de resolver? Ter essa confiança, essa percepção de autoeficácia elevada? Você precisa enfrentar os desafios que são postos no tatame. E se você ainda não faz jiu-jitsu, começa, cara. Porque ele vai exigir muitas coisas de você. E a partir dali, você vai ter desafios claros do que você pode fazer, você escancarados na sua frente. Dos medos que você tem e aí o que você pode fazer para melhorar esses aspectos. Perfeito? Existe um grande delta na tua vida, que é uma variação, uma grande, né? Da onde você tá, o ponto zero para onde talvez você queira chegar, que só vai acontecer a partir do momento que você vencer alguns padrões de comportamento. Você se tornar outro eu. E normalmente, cara, isso tá muito ligado a maior facilidade de tomar risco, de se desafiar, de não ficar preso, se não ficar essa rigidez cognitiva que você tem, medinho, tal, preocupação a todo instante, meu Deus, o que vão pensar, o que vai ser, blá, blá. Não, e aí você vai para outro cenário, onde você lida com as coisas com mais clareza, você é o cara que se controla, você é o cara que controla a situação, você é o cara que, sabe, é o último da fila, onde normalmente os caras todos olham pra você resolver os problemas. Você começa a se tornar essa pessoa. E é bom, porque esse senso de responsabilidade aumenta o valor do homem. Aumenta, cara. O meu avô, José Guitarrari, porra, ele era um pilar da família. Era o pilar. E esse cara era um cara que tinha uma altíssima energia masculina, né, como se costumam dizer hoje. Era um cara extremamente confiante, corajoso, mas você vê a vida do cara, ele enfrentou muitos desafios. Sacou? O que eu quero dizer? O jiu-jitsu, ele é, e ele pode ser, para você que ainda não faz, um puta de um laboratório, como eu sempre falo, para se sentir, para desenvolver confiança e aumentar essa autoeficácia percebida. Faça, né, construa pelo jiu-jitsu o homem que você quer ser. Porque essa é a maior utilidade da coisa. Não é você competir e ficar campeão de um negócio. Não. E aí tem uma coisa, como é que você vai desenvolver todas essas competências com outras inteligências? Porque para você sentir melhor no jiu-jitsu, ganhar dos outros, você vai precisar desenvolver o jiu-jitsu. E aí tem inteligência de luta, que eu falo, que vai te dar clareza das melhores escolhas que você vai ter que fazer, confiança, a mesma segurança que você vai ter com você precisa desenvolver aquilo na luta, aquela confiança, segurança do que você vai fazer. E independente do cenário que você caia, por baixo, por cima, que seja quedando, onde for, você sabe como resolver a situação. Se defendendo ou atacando, você sabe o que fazer. Porque você tem clareza, você tem inteligência de luta. E você tem força para fazer as coisas também. Então tudo isso se interage, tudo isso se entrelaça para formar o que eu chamo, né, que a literatura chama de essa autoeficácia percebida. Fora os outros benefícios que o negócio tem. Mas você precisa, irmão, você precisa começar a olhar para o jiu-jitsu não por simplesmente um ambiente onde você vai simplesmente se parecer. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu te convido a se desenvolver, irmão. Você pode desenvolver vários aspectos na sua vida. Vários. Mas com certeza tem um delta aí que é o que eu falo, principalmente para as pessoas que querem desenvolver essa confiança, que no jiu-jitsu você vai conseguir estreitá-lo, né, ou até zerá-lo, essa variação. Então, se fez sentido o vídeo para você, cara, e você quer, inclusive, desenvolver mais essa inteligência de luta que eu falei agora, tem um link aqui de um curso meu, que é de fundamentos de guarda, de retenção de guarda, para você saber como você vai jogar por baixo, se defender por baixo, somente nesse nicho, para você ter essa clareza, para você ter segurança, começar a desenvolver esse jiu-jitsu, e desenvolvendo seu jiu-jitsu, você vai desenvolver melhor sua confiança também, como eu falei, e ele tá por R$27,90. Vai aumentar o preço porque eu subirei algumas atualizações. Então, se fizer sentido para você, compra aqui, tá na descrição, tá aqui embaixo também, no comentário, e, enfim, tamo junto. Se fez sentido o conteúdo, cara, deixa seu like, seu comentário, eu quero ouvir de você quais são os desafios que você está enfrentando e como talvez eu tenha te ajudado, eu estou te ajudando, ou que você precisa para eu te ajudar. Tamo junto, os